Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Júlio César e você está em mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Nas últimas aulas nós falamos sobre ciclo trigonométrico e agora nós vamos pegar um caminho um pouquinho diferente para falar dele ainda, porém um caminho um pouquinho diferente porque nós vamos colocar um novo elemento. Na verdade, dois novos elementos. O primeiro que nós vamos tratar agora já nessa aula é o comprimento de um arco. O que é o comprimento de um arco? O que é um arco? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. E você vai ver que é algo muito tranquilo, é bem intuitivo, não tem muito que ficar fazendo muita coisa aqui. Ele é bem prático. Então vamos começar? Olha só, para falar de comprimento de arco, nós precisamos ter um ponto de partida. Primeiro saber o que é um arco. O que é um arco? Arco, que muitas vezes nós chamamos de arco de circunferência, é um pedacinho da circunferência. Então se eu tiver aqui, ó, eu vou usar cadê? Vou usar o compasso mesmo, esqueci de trazer o lápis, então vamos lá. Ó, vou fazer uma circunferência aqui com esse molde. Ficou muito mal feito, você pode perceber, mas não tem problema. Isso aqui inclusive mostra que nós trabalhamos ao natural. A ideia é essa mesmo. Olha só, eu fiz um arco de circunferência. Por que você não usou o compasso para fazer? Porque eu quis inventar moda. Eu fiz aqui uma circunferência e aí eu vou pegar um pedacinho dela. Vamos supor, eu não quero essa circunferência inteira, eu quero só um pedacinho dela. Aí eu vou pegar um pedacinho que vai deste ponto, que eu vou chamar de A, até esse ponto, que eu vou chamar de B. Isso daqui é um arco. Basta que você relacione com o arco do arco e flecha. Olha aqui, ó, curvadinho. Isso aqui é um arco. Inclusive, os termos arco, corda e flecha, que fazem parte de todo o equipamento do arco e flecha, porque você tem o arco, tem a corda que estica para atirar a flecha e tem a própria flecha, esses três termos pode parecer engraçado, mas eles fazem parte da geometria plana também. Mas isso aqui é só um comentário, nós não vamos falar disso agora. Aqui nós temos um arco de circunferência, é um pedacinho da circunferência, tudo bem? É o arco AB. O que é o comprimento do arco? O comprimento do arco é a distância que eu tenho de A até B, considerando que isso daqui esteja reto. Por exemplo, aqui eu tenho uma circunferência, imagine que essa circunferência aqui é enfim, sei lá, qualquer coisa aí feita de aço. Eu vou lá e corto aqui, ó, passo a serra aqui, cortei no A, cortei no B, arranquei esse pedacinho. Só que eu sou um cara muito forte, aí eu vou lá e pego e desentortei. Esse arco que estava torto ficou retificado, eu deixei reto. Isso nós chamamos de arco retificado. Eu peguei o arco e desentortei. Você percebe que se ele ficou reto, é mais fácil agora de perceber que vai acontecer algo desse tipo aqui, ó. O arco que era o arco AB, que por ser um arco era tortinho, ficou assim, ó, retificado, ficou reto. E aí eu posso medir o seu comprimento muito facilmente, nesse caso usando uma régua, enfim. Por ser reto, fica mais fácil, mais intuitivo perceber isso. Tá, mas e aí, como é que eu faço para medir o comprimento de um arco na circunferência? Eu não tem como colocar a régua aqui, porque isso aqui está fazendo uma volta, está tortinho, ó. Como que eu vou medir? Não dá para fazer assim. Então eu preciso de algum outro método. E aí, qual que é a artimanha que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos pensar no seguinte, olha só. Primeira coisa, circunferência tem um centro. É que aqui eu desenhei com esse molde e não peguei o centro. Eu poderia usar um método de desenho geométrico aqui para achar o centro, mas eu não quero investir tempo nisso agora. Vamos fazer de conta que o centro está aqui, tá? Esse método que eu estou falando, inclusive, é bem bacana. Você faz 3 pontos na circunferência e aí você consegue determinar o centro. Mas aí é conteúdo para desenho geométrico, vamos deixar para um outro momento. Aqui eu tenho os dois raios da circunferência, tá? Aliás, eu representei 2 raios, aqui você tem infinitos raios, tá? Então eu representei um raio aqui, um outro raio aqui, e aqui nós temos um ângulo que eu vou chamar de alfa. Vou chamar de alfa. Legal.
Pode parecer um 2, pode parecer um peixe, mas é uma letra grega alfa, pelo menos foi a minha intenção. Então aqui nós temos um ângulo alfa formado por esses dois raios que eu peguei como exemplo, R e R. E aqui nós temos esse arco, cujo comprimento eu vou chamar de Y. Eu não vou chamar de X não, porque o X vai confundir com esse alfa e aí não vai ser legal. Agora olha só, uma coisa aqui que é intuitiva, tá? E eu preciso que você perceba isso, o que é muito simples. Olha só, se esse ângulo aqui, alfa, fosse de 0 grau, fosse um ângulo nulo, esse raio estaria sobre esse e o arco estaria fechado. Então esse arco aqui corresponderia a 0 grau. Um ângulo de 0 grau forma um arco de 0 grau. Se esse outro raio aqui estivesse aqui, esse ângulo seria um ângulo de meia volta, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. E o arco viria daqui até aqui. Seria um arco de 180 graus. Se este raio estivesse aqui, perpendicularmente a este raio, eu teria um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E o arco também formaria 90 graus. Percebe? Existe uma relação direta entre o ângulo que está aqui dentro e o arco que ele forma na circunferência. Existe uma relação direta de proporcionalidade. Existe uma proporção direta. Tá? E por que isso acontece? Porque esse ângulo aqui é um dito ângulo central. Ângulo central porque o seu vértice está no centro da circunferência. Isso aqui é estudado em geometria plana também, onde nós vemos ângulo central, ângulo inscrito, ângulo excêntrico interior, ângulo excêntrico exterior, ângulo de segmento, que também é chamado de ângulo semi-inscrito. Mas tudo isso aqui nós vemos com detalhes na geometria plana. O que importa para a gente agora é saber que um ângulo central é numericamente igual ao arco que ele forma na circunferência. Tudo bem, gente? Tendo isso aqui em vista, eu posso dizer o seguinte, olha só que interessante, eu posso dizer que, que a medida em graus, de um ângulo corresponde ao comprimento, vamos anotar isso. Percebam que a letra está cada vez ficando pior. Comprimento do arco. Certo? Um ângulo, aqui que nós temos medido em graus. A medida em graus deste ângulo corresponde ao comprimento deste arco que ele forma na circunferência. Quanto que mede este ângulo aqui em graus? Mede alfa. Aqui a letrinha alfa, que parece um peixe. Então nós temos alfa. E alfa corresponde a esse arco que ele forma na circunferência, que nós chamamos de y. O comprimento desse arco é y. Então alfa corresponde a y. É o que nós costumamos dizer, alfa está para y. Opa, falou está para alguma coisa? Isso aí tá me lembrando proporção. E realmente em algum momento dessa aula ele falou que existe uma relação de proporção direta entre o ângulo central e o arco que esse ângulo forma com a circunferência. Cara, esse professor é meio doido, ele tá querendo levar a trigonometria para proporção, que é uma coisa muito mais simples. Será que vai funcionar? Mas a trigonometria é tão complicada, ela me tira o sono, será que isso vai dar certo? É tão simples assim? Meu querido, acredite, é simples assim. Aí você vai se perguntar, mas espera aí, então para transformar numa proporção com 4 elementos, eu preciso ter 3 conhecidos para descobrir o quarto elemento, uma regra de 3, só que eu preciso de 4 elementos, eu tenho só 2. Não, você já tem os 4. E quais são os outros 2? Os primeiros são alfa e y, pelo que nós já comentamos. E quais são os outros 2? Pensa comigo. Alfa é um arco da circunferência. O comprimento, alfa é o ângulo que forma esse arco aqui na circunferência. O arco é y. Tá. Eu não sei ainda qual é o comprimento de um arco, como que se calcula o comprimento de um arco, mas eu conheço o comprimento de um arco específico, que é aquele que dá uma volta inteira, que é a própria circunferência.
O comprimento da circunferência eu já conheço. E, inclusive, eu conheço quantos graus tem uma circunferência completa. Uma circunferência completa, como nós já falamos lá no começo do nosso curso, nas primeiras aulas, tem 360 graus. E 360 graus tem um comprimento, forma, vamos dizer assim, um arco, cujo comprimento equivale a 2 vezes π vezes o raio. E depois nós podemos falar de onde que vem esse 2π raio. 2π raio, certo? Então olha só, o ângulo alfa está para o arco y. Assim como o ângulo de 360 graus está para um comprimento que nós chamamos de 2πr. 2 vezes π vezes o raio. Antes de fazer o comentário sobre isso daqui, eu quero já te deixar uma observação aqui. Ó. Se eu quero, então, determinar o comprimento de um arco, imagine que você pega um exercício em que ele fala assim, determine o comprimento de um arco cujo ângulo deixa eu voltar aqui. Determine o comprimento de um arco de uma circunferência de raio 10, por exemplo, com ângulo, algo desse tipo, com ângulo de 25 graus, sei lá. Então você vai ter aqui ó, a medida do ângulo central, que é 25, e você vai ter a medida do raio, que eu falei que é 10, e você vai colocar aqui. Pronto, você vai ter essa informação, essa daqui, e aí você vai poder encontrar o valor de y simplesmente montando a sua proporção, sua regra de 3, e fazendo a continha, que vai ficar algo assim, ó, alfa sobre 360 igual a y sobre 2πr. Aí você pode se perguntar agora, tá, você falou que eu tenho essa informação aqui, 25 graus, que o exercício vai me dar, eu tenho essa informação do raio, que é 10, que o exercício também vai me dar, aqui é 2, aqui é 360, só que o π. O π, se você está estudando trigonometria, então você já tem uma noção bacana dele. O que é esse número π? Por que ele é tão importante? Não só na trigonometria, mas para a circunferência. Até porque aqui nós estamos falando de ciclo trigonométrico, é uma circunferência colocada no estudo da trigonometria. Por que é tão importante? De onde é que vem esse número? Π, na verdade, é uma letra grega. Por que nós colocamos uma letra grega para representar um número? Um número, quando ele tem uma característica muito importante, quando ele tem uma peculiaridade, quando ele aparece dadas vezes, quando ele representa algo específico, ele acaba recebendo um nome, né? Porque ele é muito importante, ele é um número notável. Este número recebeu o nome de π, da letra π, porque ele é um número notável, é um número irracional, que muitas vezes nós aproximamos como 3,1415, só que o mais comum é usar 3,14. Mas de onde é que vem esse número? Por que ele é digno de nota? Ele aparece muitas vezes, mas onde? Em que situação? Esse número, que é chamado de π, nada mais é do que a divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, certo? Só para você lembrar, eu vou recorrer aqui de novo ao nosso potinho. Acho que esse lado aqui está melhor. Ó, uma circunferência. O diâmetro, o que é? O diâmetro é um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Quando eu falo circunferência, eu me refiro só ao contorno vermelho que eu fiz com o potinho, tá? Circunferência é isso. Círculo é o contorno mais a região toda de dentro, mais a região interna, tudo bem? Então, aqui eu tenho um segmento de reta, os seus extremos, que eu vou chamar de A e B, estão na circunferência, estão nesse contorno. E esse segmento aqui passa pelo centro, tá? Isso é um detalhe que eu não posso deixar de falar. Qualquer segmento de reta que tem extremidades na circunferência é chamado de corda. Só que tem uma corda especial que passa pelo centro, é a maior corda de todas, é a corda máxima, é o chamado diâmetro. Se eu pegar esse comprimento, eu saí aqui do ponto A, dei uma volta e voltei para o ponto A, esse é o comprimento da circunferência, eu andei nela inteira. Se eu pegar esse comprimento e dividir pelo diâmetro, eu vou chegar aproximadamente no número 3,14. Se eu pegar uma circunferência, se eu fizer com essa tampinha aqui, ó, vai dar, obviamente, uma circunferência
menor. Mas da mesma forma, pegando o comprimento dela, que é menor, e dividindo pelo seu diâmetro, que também é menor, o menor que eu digo é comparando os elementos dessa com essa circunferência. Esse comprimento aqui é menor do que esse diâmetro é menor do que esse. Mas dividindo esse diâmetro, esse comprimento por esse diâmetro, nós teremos também esse número, aproximadamente 3,14. E isso independe da circunferência. Pode ser uma rodinha de bicicleta, pode ser uma roda gigante. Dividindo o comprimento pelo seu respectivo diâmetro, sempre vai dar esse número que nós costumamos aproximar como 3,14. Como ele sempre vai acontecer, ele é um número mais do que especial, e por isso ele recebe um nome que é π. A letra π. Agora vem comigo. Daqui, do centro da circunferência até a própria circunferência, nós temos o que nós chamamos de raio. Lembra da bicicleta? Do centro da roda até o aro, nós temos o raio. Legal. Então daqui para cá eu tenho outro raio. Ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Mas o que é o número π? É a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro. Se eu dividir o comprimento dessa aqui pelo seu diâmetro, nós chegaremos no número π. Se eu dividir o comprimento dessa daqui pelo seu diâmetro, nós também chegaremos no número π. Aquilo que eu te falei, pode ser a rodinha de uma bicicleta, pode ser uma roda gigante. Dividindo o comprimento pelo seu respectivo diâmetro, sempre chegamos no número π. Mas o diâmetro não é igual a 2 vezes o raio? Um diâmetro é igual a raio mais raio. Inclusive, eu vou te contar uma piadinha muito boa. O que é pior do que levar um raio na cabeça? É levar um diâmetro, porque são 2 vezes o raio. Voltando, então o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Só que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então nós podemos escrever, trocar esse D por esse 2R, porque são iguais. E isso aqui será igual a π. Só copiei. Qual que é o comprimento, então? De uma circunferência, vou trazer aqui para cima, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Só troquei a ordem aqui, ó, coloquei o raio para lá e o π aqui na frente para chegar nesse carinha aqui que eu queria comentar contigo. Tudo bem, gente? Então é isso daí. Só resumindo, tá? Para a gente finalizar essa aula que já está muito longa. Aqui nós estamos agora falando sobre comprimento de arco. O que é o arco? É um pedacinho da circunferência. E quando nós temos um arco, nós temos, ele acaba sendo formado por 2 raios, que eu escolho aqui, e esses 2 raios, eles formam um ângulo. Esse ângulo é um ângulo central. Um ângulo central, da geometria plana, nós sabemos que o ângulo central corresponde ao arco que ele forma numa circunferência. Tá? Com base nisso, nós percebemos, analisando aqui uma proporcionalidade direta, percebemos que α corresponde a y, o ângulo α corresponde ao arco y, assim como o ângulo de 360 graus, que é uma circunferência completa, corresponde a 2πr, que é o comprimento de uma circunferência completa. Perceba que existe uma relação direta mesmo de proporcionalidade. Assim sendo, eu posso montar uma regrinha de 3, multiplicar cruzado e encontrar o valor de y, ou seja, encontrar o comprimento deste arco aqui. Lembrando que o comprimento do arco é como se eu pegasse este arco e desentortasse, tornando um arco retificado, um arco que ficou reto, para você ter uma noção intuitiva aqui do que é o comprimento do arco. E aí, por fim, eu lembrei aqui, isso aqui eu nem precisava ter colocado na aula, mas vamos colocar, não tem problema, é interessante. Você pode se perguntar de onde que vem esse 2πr? Daqui, ó, comprimento da circunferência. Isso aqui sempre vai acontecer independente do tamanho dessa circunferência. Pode ser uma roda de bicicleta, pode ser uma roda gigante. Espero que você tenha gostado dessa aula. Dá um joinha, dá mais um joinha, dá quantos joinhas forem possíveis. E inscreva-se no canal, fale bem da gente. É muito bacana. Um abraço, não perca as próximas aulas e também espero que você não tenha perdido as aulas anteriores. Pegue o curso desde o começo, que é muito importante para a gente caminhar legal. Um abraço e até a próxima!